Saudações, terráqueos, tudo bem? Fui dar um rolê nas estrelas, mas já voltei, galera, tudo certo? Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar aquela saga, né, que a gente iniciou no vídeo passado, né, o grande Genesis, tá certo? Tá? Então, pessoal, o ano agora é 1970, o finalzinho, né, do segundo disco, Trespass, que eu comentei com vocês, que a partir da conclusão do disco houve uma grande baixa, aliás, duas baixas, né? Uma delas foi o John Mayhew, que era o baterista, mas que no final não era tão bom baterista assim, então não pode-se dizer que foi uma grande baixa, tá? Agora, por outro lado, pessoal, o Anthony Phillips, que é um dos fundadores, o guitarrista, esse sim, né? Ele saiu da banda e, ao que tudo indica, ele saiu aconselhado pelos médicos, porque ele passou a ter síndrome do pânico, né? Então, para ele subir ao palco era uma coisa assustadora, tá? E ele começou a ter uma série de problemas, né, clínicos relativos a isso, tá? Então ele foi, obviamente, afastado dos palcos. E o que ele passa a fazer ali? Gente, ele se dedica a aprender música erudita, tá? E aí nasce, pessoal, tá todo um trabalho, né, de música erudita que ele vai desenvolver ao longo de das décadas seguintes, tá certo? Um trabalho fantástico, pessoal, tá? É uma música muito mais intimista, né, tá certo? E uma música muito mais próxima da New Age, tá certo? A música da nova era, tá certo? E é uma coisa fantástica, é um trabalho gigantesco do Anthony Phillips. Em algum momento a gente pode comentar, né, esse desenvolvimento da carreira dele. Tá? Bom, aí o que aconteceu, pessoal? O Genesis fica, né, com uma grande falha, né? E aí surgem dois caras, pessoal, que realmente deram um up no Genesis, tá bom? Quem são esses caras, pessoal? Primeiro, tá? É um guitarrista chamado Steve Hackett, tá? Steve Hackett, pessoal, ele era, na verdade, um guitarrista londrino, tá certo? Não tinha formação musical oficial, mas, obviamente, né, tinha influências de música clássica, tá? Tinha uma técnica de tocar violão fantástico, e ao que tudo indica, pessoal, ele próprio colocou, né, um anúncio, né, num jornal, dizendo que um guitarrista interessado em novas musicalidades estava procurando banda. Né? Pô, quando o Peter Gabriel viu esse anúncio, falou: opa, chama o cara aí, vamos ver qual que é a dele. Bom, quando foi, todo mundo percebeu que era o cara, né? E aí, obviamente, Steve Hackett passa a ser, né, membro do Genesis a partir de 1970. Certo? E por um longo tempo ele será do Genesis, certo? Tá? E outro detalhe interessante é que o próprio Genesis também fez um anúncio, né, num jornal para angariar um baterista novo, né? E aí o que acontece? Diz a lenda, não sei se é verdade, que num determinado dia, na casa de um deles, não sei se era do Peter Gabriel, que era uma casa bastante abastada, né? Hoje a gente vai comentar, né, que os membros do Genesis, eles teoricamente eram de uma classe alta, né? Tá? Não é à toa que depois eles começam a brincar com essa ideia da aristocracia, tá certo? Tá? Então, numa casa, não sei se era do Peter Gabriel, o que aconteceu? Eles marcaram uma série de testes, né, tá? Para testar os bateristas, né? E aí, num certo dia, alguns bateristas foram lá, e aí o que acontecia? Enquanto um dos bateristas ia fazer o teste com a banda, né, num quarto, né, num estúdio, os outros ficavam na piscina esperando. E aí o que aconteceu? E Phil Collins aparece aí, né? Phil Collins, um molequinho baixinho, tá? Que tocava bateria desde os 5 anos de idade, pra você ter uma ideia, né? Tá? Apesar de não ter formação musical oficial também, ele tinha uma técnica específica que ele mesmo inventou. Então você imagina, né? Desde os 5 anos tocando, um baterista fora do normal, um dos maiores do rock, né? E aí o que acontece? Diz que ele ficava do lado de fora na piscina ouvindo as músicas que os caras estavam tentando ensaiar com os bateristas que iam aparecendo. Quando chegou a vez dele, pô, ele já sabia as músicas de cor, meu. E aí o cara começou um improviso fora do normal. E aí, obviamente, né, os caras do Genesis falam: meu Deus, o que é isso, cara? Esse é o cara. Bom, aí que o Collins passa a ser o quê? Tá? O eterno baterista, e não só baterista, né? Depois vocês vão ver, do Genesis, tá bom? Beleza? Esse é então, pessoal, né? Esse é o momento da grande formação, né? Que ficou mais famosa, tá certo? Peter Gabriel nos vocais, né? Mike Rutherford nos baixos e às vezes nas guitarras e violões, né? Tony Banks, pianos, teclados, tá bom? Steve Hackett, guitarra e violão, tá certo? E finalmente Phil Collins na percussão, na bateria e, obviamente, depois você vai ver que ele entra nos vocais, ele começa, na verdade, a se tornar um grande expoente, né, da banda, tá bom? Beleza?
Aí, pessoal, tá? O ano de 1971, tá certo? E aí com essa nova formação, Phil Collins na bateria, tá? E Steve Hackett, né, na guitarra, tá certo? Com os outros integrantes. Aí Genesis decide, na verdade, lançar um disco que seria a obra-prima da galera, tá certo? Seria a obra-prima. Com certeza é um dos discos mais influentes do rock progressivo, né, a partir da década de 70. Qual é o nome do disco? Tá aí, aparece aí, ó, Nursery Crime, o crime da enfermeira, tá? Bom, na verdade esse disco, pessoal, ele tem uma história muito longa, tem uma história muito complexa aí, a gente vai tentar dar uma resumida aí, né, tá? Bom, mas perceba o seguinte, pessoal, qual é o perfil desse disco? O perfil desse disco é basicamente, pessoal, tá meio que indicado na capa, né? Reparou que tem uma figura de uma menina, tá certo? Com um taco de croquet. Cuidado, não é crickets, tá? Como eu tinha dito no primeiro vídeo, na verdade é croquet, né? É um jogo que se joga com martelos, uma bola e os arcos, né, que estão no campo, tá? E aí lembra que eu comentei, pessoal, tá, que seria um ícone, na verdade, pessoal, esse jogo de croquet, pra quem? Pro Genesis. É claro, galera, olha o campo aí. Esse campo, na verdade, pessoal, é um campo de croquet, e o croquet é tipicamente um jogo aristocrata inglês, certo? Tá? Então olha que interessante, a partir daí existe uma ideia de uma crítica à sociedade aristocrática inglesa. Até porque os meninos do Genesis, eles eram de famílias abastadas, tá? Eles na verdade tiveram uma formação ali um tanto quanto aristocrática, né? E acadêmica. Lembra da escola, Charterhouse School, que era uma escola extremamente elitizada, né? Tá? E aí olha que interessante, surge a primeira crítica dos meninos do Genesis com relação a essa sociedade aristocrática, tá? E o disco é basicamente isso, né? Tá? É uma pintura, digamos assim, é uma pintura de ambientes aristocráticos com detalhes às vezes de um pouco de humor, né? E uma coisa extremamente ácida, uma crítica ácida, né? a essa superficialidade, né? Tá? Que a aristocracia, na verdade, propagandeia e vive. Tá? É muito interessante esse disco aí, né? Bom, pessoal, o disco abre com uma música chamada The Musical Box, né? A caixinha de música, tá certo? Uma música muito interessante, muito elaborada, longa, né? Tá? E aí o fato é o seguinte, pessoal, que os meninos, né, vindo de uma família abastada, né, quase aristocrática, né, estudando numa escola, né, extremamente tradicional, os meninos tiveram, obviamente, uma formação acadêmica muito boa, tá certo? Em literatura principalmente, né? Então, por exemplo, os meninos, Peter Gabriel e companhia, eles eram fãs de grandes autores da literatura, tá? Dentre eles, você tem aí Lewis Carroll, né? O grande escritor aí de Alice no País das Maravilhas, tá certo? Que mais? William Blake, né? O escritor maldito, tá certo? Também, né? Foi forte influenciador nas ideias e nas histórias, né? Dos meninos, tá? T.S. Eliot, né, se não me engano, americano, também, né, influenciou muito os meninos. Então o fato é que os meninos tinham uma leitura muito boa, né, e essa literatura, na verdade, esse balaio de gato, começa, obviamente, a se manifestar nas letras dos meninos, né. Então The Musical Box conta a história, pessoal, de uma menina chamada Cynthia, né, que é a irmã mais velha de um menino chamado Henry. E aí diz na música que a menina, em algum momento, pegou um taco de croquet, olha o taco aí, né, taco de croquet, que é um jogo, né? É um jogo aristocrático, né? Que se joga com martelo, tá certo? Né? Bolas e aqueles arcos, né? Que vão enfincados na grama. Essa até a capa do disco, você vai ver aí, né? Tá? Então, com esse martelo, né? Cynthia, na verdade, mata o irmão e decapita o irmão, né? Tá? E aí, o que acontece? Anos depois, né, uma enfermeira, na verdade, acha o quê? A caixinha de música do irmão. E quando ela abre, tá, o espectro, o fantasma do irmão morto aparece. E nessa brincadeira, ele vai envelhecendo rapidamente e vai conversando, obviamente, com quem? Tanto com a Cynthia como com a enfermeira, né? E aí, em algum momento, pessoal, né, ele vai virando velho rapidamente. Em muito pouco tempo, ele vai vivendo experiências que ele deveria ter vivido na vida inteira, né? Mas ele foi privado disso porque foi morto pela irmã, tá? E aí, em algum momento, ele tem, né, ele dá uma ideia de que talvez ele gostaria de se relacionar com a irmã,
Uma coisa assim bem bizarra mesmo, né? Tá? E aí a história acaba quando a enfermeira joga fora a caixinha de música, fazendo desaparecer o espectro do irmão, né? Gente, é uma música assim, uma obra-prima, tá? Uma obra-prima não só na história, né, que é surreal, fantasiosa, como em todo o andamento da música. É uma coisa fantástica, né? De altos e baixos, né? E o Peter Gabriel ali, ele começa a encarnar os seus personagens de uma maneira muito mais profunda do que antes, né? Então, ao vivo, o Musical Box era uma música fantástica, né? Tá? Era uma encenação teatral, tá certo? De altíssimo nível, né? Tá? Na sequência vem outras músicas, né? Tem uma que chama For Absent Friends, né? Que fala de, se não me engano, de duas senhoras que estão com um padre e participaram de um culto, né? E provavelmente está relativo ao quê? Ao fato de homenagear os seus maridos que se foram, tá? São duas viúvas, né? Tá? Então é um clima assim bem aristocrático também, né? Tá? Vitoriano, tá certo? O ambiente do disco é vitoriano, né? Tá? Século XIX, dá para perceber, né? Enfim, né? E aí tem uma série de situações, né, descritas dessa maneira, tá? Por exemplo, na sequência tem uma música que eu acho muito interessante, que chama The Return of the Giant Hogweed, tá? Onde o Peter Gabriel, ele criou uma história, né, baseado numa notícia de jornal verdadeira, tá? E a notícia dizia que exploradores botânicos, né, foram à Rússia e trouxeram uma erva, uma raiz, né, que foi plantada num jardim inglês, um jardim aristocrático inglês. E aí parece que a raiz ou essa planta começa, né, a se reproduzir de uma maneira, né, a reprodução passa a ser uma coisa meio sem limites, né? E aí o Peter Gabriel, ele cria, né, toda uma situação onde a cidade teria sido invadida por essa planta, né, que é gigantesca e vai formando ramificações, né, destruindo a cidade, a humanidade, é uma coisa assim fantástica, maluca, né? Tá? Enfim, o disco tem uma série, né, recheado de uma série de grandes histórias surreais, tá certo? É fantástico, né? Por exemplo, tem mais uma que chama Seven Stones, tá? Que, se não me engano, é sobre um senhor, né, que passou por tempestades, né? Tá? Então também, né, tem um lado surreal, um lado meio agoniado, né, meio cinzento ali também, tá? Tem outra que chama Harold the Barrel, tá? Que é a história de um dono de restaurante que desapareceu e no final ele comete suicídio, sabe? As coisas assim, né? E tem um toque de humor ácido inglês ali, sabe? Tá? Então sempre uma crítica bastante ácida a esse processo aristocrático, né, que passa a tomar forma, né, a partir da época vitoriana, né? Esse aspecto bem aristocrático e fútil, digamos assim, da sociedade inglesa, né? Não que isso não acontecesse antes, mas na época vitoriana a coisa é muito mais bem maquiada, digamos assim. Tá certo? Tem mais uma música chamada Harlequin, né? Que também é meio que são crianças brincando, também, né? Sempre com aquele ambiente, né? Bastante aristocrático, né? E finalmente eu acho uma das músicas mais incríveis, tá, do rock, chama The Fountain of Salmacis, tá? Que conta a história, na verdade, de um mito grego, né? Tá? A fonte de Salmacis. Salmacis é uma ninfa, né, que teoricamente teria se enamorado de Hermafrodito, tá certo? Né? Que era filho de Hermes com Afrodite, tá? E aí quem entrasse em contato com as águas da ninfa, né, teria os dois sexos, tá? Que é exatamente a lenda do Hermafrodita, tá? Beleza? E aí você percebe que tem um lance muito grego ali, sabe? Tá? Um classicismo grego, não só na música, como também na ambientação da história, né? Tá? E é uma música fantástica, aí você vê o Tony Banks com aqueles teclados que vêm do além, sabe? Você não sabe de onde veio aquele teclado e dá uma sonoridade assim, fora do normal, tá? Enfim, gente, é um disco assim, fantástico. E o mais interessante é que, na verdade, pessoal, a capa foi pintada por um pintor britânico, né, surrealista, tá certo? Chamado Paul Whitehead. E, gente, na capa, por incrível que pareça,
todos os nomes das músicas, né, ou as temáticas das músicas estão representadas na capa, tá? Por exemplo, The Musical Box aparece com certeza ali, né, tá? É exatamente a Cynthia com, né, o taco na mão, né, o martelo na mão, a cabeça do Harry no chão, né, no campo de croquet. Atrás vem a enfermeira, tá certo? E aí você vai começando a ver outros ambientes da capa. Você vê, por exemplo, um senhor sozinho, né? Seven Stones, tá? Você vê Harold the Barrow tentando suicídio em cima do prédio, que é um prédio extremamente vitoriano, você percebe, tá? Do cantinho, no cantinho esquerdo, você vê, por exemplo, a planta, né? Tá? A erva hogweeds, tá certo? Tá ali, tá bom? The Absent Friends, né? Duas senhoras com um padre ao fundo, tá? Então olha que interessante, pessoal, tá? Todas as temáticas das músicas aparecem num quadro surreal que é exatamente a capa. Bom, e só para complementar, pessoal, eu estava falando do Paul Whitehead, né, que é o artista plástico que assinou, né, a obra na capa, tá certo? Do Nursery Rhyme, né? É bom pontuar aqui que ele também, se não me engano, foi o artista plástico que fez a capa anterior, o Trespass, tá? E que posteriormente, no quarto disco, Foxtrot, ele também participa, ele que faz a capa, né? Também, vocês vão ver que é uma capa surreal e que na verdade faz uma fotografia exatamente dos temas do disco, né? Assim como Nursery Rhyme foi a mesma coisa, né? Tá? Então o Paul Whitehead acabou sendo um cara bastante influente, né, por incrível que pareça, na banda, porque ele fez a imagem, né, tá certo? Ele fotografou, digamos assim, aquela ambientação, né, vitoriana, meio medieval e com aquelas letras todas surreais, tá certo? Tá? Então foi muito interessante para o Genesis a participação de Paul Whitehead, né? Tá? E eu acho que o último detalhe importante a gente comentar também, não pode passar batido, para vocês verem como esses caras eram geniais, né? Tinha umas sacadas muito boas, tá? Gente, o nome do disco Nursery Crime, tá? No fundo significa o quê, né? O crime da enfermeira. Às vezes não necessariamente é uma enfermeira, tá? É alguém que cuida, uma cuidadora, tá? Pode ser uma babá, tá certo? Por que eu tô falando isso? Porque Nursery Crime é, na verdade, o trocadilho, né? Um trocadilho de uma outra expressão que os ingleses usam muito, tá? Que é basicamente o que a gente chama de Nursery Rhyme, ou seja, ritmo da babá, da cuidadora, tá certo? O que são os Nursery Rhymes, tá? São, na verdade, pessoal, cantigas de ninar, ou seja, os pais cantam a seus filhos, né, tá? Para dormirem, Nursery Rhymes, tá bom? Tá? Que é basicamente o que? É aquela cantiga de ninar que a babá canta, tá? Então vocês percebam que o disco do Genesis é uma provocação, né? Tá? Uma direta provocação a essa conceituação aristocrática, bonitinha, moralzinha, de botar a criança na cama, né, com cantigas de ninar. Não, eles foram logo pro nursery crime, né, o crime, digamos assim, da babá, da enfermeira, da cuidadora, que arranca a cabeça do irmão. É uma coisa fantástica, né? Então olha o trocadilho aí, né? Tá? Que eu acho muito interessante. Beleza, então, gente? Então ficamos por aqui, né? Nesse vídeo, tá certo? Então vocês viram a obra-prima, né? Nursery Crime, do Genesis, e que posteriormente nos outros discos a gente vai ver meio que uma sequência disso, né? Tem mais 3 discos aí que são excelentes, tá certo? Né? Que fizeram a fama do Genesis como ele é, né? Aquela banda progressiva altamente complexa, numa sonoridade e nas letras, né? Tá? E também aquela encenação ao vivo teatral que o Peter Gabriel fazia. Tudo bem? Então, beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima aí, galera. E você que curte o som, meu, nossa, maluco, não perde essa até o fim. Abraço, galera!